Qual que é o tema? Qual que é a palavra de hoje, gente? Eu busquei no Senhor e o Senhor me deu uma palavra tão linda, tão linda. E eu só não tinha o título. Aí adivinha? Você viu lá no cantinho instagramável, né? Eu queria uma palavra e falei, Senhor, me dá uma palavra específica de Dia dos Pais. E aí o Senhor foi me dando um texto, foi me dando 3 pontos. E eu não tinha o título ainda, mas aí eu entendi que o título era do neto ao avô. Que está lá, você vai tirar foto depois lá, quem já tirou foto lá, do neto ao avô. Sabe por quê? Porque nós estamos em uma igreja, Lagoinha é uma igreja que não é uma igreja só para você, é uma igreja que deixa um legado, é uma igreja que está sendo estabelecida para filhos e para netos até a volta de Jesus. Amém? Amém? Então essa é a igreja que nós estamos estabelecendo aqui. E eu quero começar essa palavra fazendo uma oração, mais uma oração. Orar nunca é demais. Senhor, fala conosco através desta palavra que o Senhor me deu, tão linda, tão especial, que essa palavra não seja apenas uma palavra bonita, uma palavra persuasiva, uma palavra tocante, mas que seja uma palavra que traga transformação, que, Senhor, traga restauração, traga cura, Senhor, nas emoções, em nome de Jesus. Que, Senhor, nós sintamos o Teu amor na ministração desta palavra, tenhamos direcionamento para avançar e crescer em nome de Jesus. Amém? Do neto ao avô, mas tem um subtítulo que eu já conto para você qual que é esse subtítulo da palavra. Eu estava lendo essa semana, eu tenho lido, né, na minha leitura bíblica diária, anual, eu estou lendo, né, quem faz a leitura bíblica anual, seguindo a leitura da Lagoinha, está lendo Reis. E aí a gente vai lendo Reis, e eu particularmente eu fico assim, frustrado, com o tanto de coisas erradas que os reis fizeram. Só para lembrar a história, o rei mais famoso da Bíblia é o rei Davi. E o rei Davi foi um grande rei, mas que cometeu alguns graves erros, e Deus havia prometido, porque como ele foi um rei, apesar de seus erros, segundo o coração de Deus, Deus prometeu que sempre manteria um filho, um descendente de Davi no trono, até que viesse um rei, que seria um rei para sempre, eternamente, da linhagem de Davi, e esse rei é Jesus Cristo, que está sentado no trono e é o nosso rei. Mas quando Salomão, filho de Davi, quando Davi morreu e Salomão assumiu o trono, ele fez muita coisa errada, apesar de ter sido um homem muito sábio, que pediu sabedoria ao Senhor, ele se desviou do propósito do Senhor, trouxe imoralidade para dentro da nação de Israel, trouxe a adoração, ele construiu altares, postes ídolo para diversos deuses, e ele trouxe a idolatria para deuses, exércitos dos céus, natureza, ele trouxe o politeísmo para dentro da nação de Israel, e infelizmente isso trouxe a divisão do reino. E aí o reino de Israel se dividiu em 2 partes, muitos que estudam a Bíblia já sabem dessa história, o reino de Israel com 10 tribos, o reino do norte e o reino do sul, que ficou conhecido como reino de Judá, com a sua capital em Jerusalém. Isso aconteceu dessa maneira, e a partir daí, a história no livro de tanto 1 Reis quanto 2 Reis, são os livros históricos do Antigo Testamento, você vai tendo a história de cada rei que entra e assume, e como é que foi o reinado desses caras. E aí, dá uma tristeza quando você vai vendo, e o rei, aí a Bíblia fala assim, e aí Jeroboão entrou e ele fez tudo de acordo com o que Salomão fez de errado. Ele não copiou o que Salomão fez de certo, não. Ele pegou tudo que Salomão fez de errado, idolatria e tal, e perseverou e reinou fazendo tudo de errado, né, levando o povo à adoração de outros ídolos, menosprezando a Deus, não honrando ao Senhor, enfim. E aí você vai tendo um histórico, a grande maioria dos reis se desviaram do propósito do Senhor, deixaram de adorá-lo, trouxeram idolatria, imoralidade, uma série de coisas ruins para a nação, tanto no reino do norte quanto do reino do sul. E aí eu estava lendo essa semana, e eu fiquei tão feliz quando eu li sobre o rei Josias, que foi um rei de Judá, do reino do sul. E quando você lê sobre Josias, fala Josias, finalmente, eu falei assim, uau, finalmente, porque teve alguns reis que até fizeram diferente e corrigiram algumas coisas que estavam erradas na nação quando assumiram o reinado, só que nunca corrigiam tudo. E aí quando chegou o rei Josias, a Bíblia fala que o rei Josias, ele encontrou
um livro que falava sobre a lei de Moisés e que explicava tudo aquilo que a nação já não sabia mais. Sabe que foram tantos reis e já passaram-se tantas gerações com o povo fazendo tudo de errado que eles já não sabiam mais como cultuar o Senhor, como fazer os sacrifícios, como servir no templo. Eles já tinham perdido tudo isso. E a Bíblia fala que o rei Josias achou esse livro e aí ele leu e falou: meu Deus, nós estamos fazendo tudo errado. O Deus de Israel, o Deus que estabeleceu essa nação, nós estamos fazendo tudo errado. E aí ele colocou um propósito na vida dele, que era corrigir absolutamente tudo. E a Bíblia fala que até postes ídolo e altares que o próprio Salomão estabeleceu nos seus acordos, nos seus casamentos com algumas mulheres de outras nações, e ele trouxe para dentro de Israel adoração a outros ídolos ali, até estes que Salomão, antes do reino se dividir, altares que Salomão havia construído para outros deuses dentro da nação, ele foi lá e queimou, destruiu, e matou, e desfez, e queimou osso, e ele provocou uma limpa na nação. Aí você fala, glória a Deus, né? Isso durou até quando? Até ele morrer e outro filho assumir. E aí a gente vai ler isso em 2 Reis 23, 32. Só para você entender, eu falei assim, uau, finalmente um rei que veio e finalmente se prostrou ao Senhor e leu lá a palavra de Deus e entendeu o que precisava ser feito e purificou a nação e limpou e tirou tudo aquilo de ruim e trouxe purificação para a nação. Só que aí a Bíblia diz em 2 Reis 23, 31 e 32, diz assim: Jeoacás foi o filho do rei Josias. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. Aí você fala assim, meu pastor Fernando, mas por que você está falando isso para a gente numa mensagem de Dia dos Pais? Porque eu quero dizer para você, pai. Quem é pai aqui, levanta a mão. Eu tenho pessoas aqui que são pais também e se tornarão ainda pais espirituais, de filhos espirituais. Eu creio. E se você já não o é hoje, entenda o seguinte: Josias foi e fez o que era certo diante do Senhor. Destruiu os altares ídolos, tirou a idolatria de dentro da nação, governou de forma correta, foi um paizão para essa nação e seguiu o direcionamento de Deus. Mas ele não preparou seus filhos para dar sequência, ele não deixou um legado. Nós estamos falando o que aqui? Qual é o tema da palavra? Do neto ao avô. Você tem para o neto seguir os passos do seu pai, do seu avô ou do seu antepassado. Eu não sei qual geração você é, eu gosto muito disso. O nosso pastor Eliseu, ele sempre faz, ele tem algumas movimentações, alguns atos proféticos que ele faz. E ele fala assim, nós temos, por exemplo, no cristianismo, é legal a gente analisar isso. Você é crente hoje, eu creio que a maioria que está aqui é cristão, é crente em Deus. E aí é interessante você avaliar, você é de qual geração, em qual geração? Por exemplo, na minha família, meu avô não era cristão. Meu avô não era. Meu pai era ateu, se converteu e se tornou um pastor. E eu sigo hoje este legado que ele deixou. Eu sou a 2ª geração. Meu filho é a 3ª geração que segue ao Senhor. E em nome de Jesus, o filho dos meus filhos serão a 4ª geração. E eles não se desviarão do caminho do Senhor, seguindo aquilo que o Senhor reprova, né? Que os antepassados nossos fizeram. Qual geração você é? Pensa sobre isso. Eu vou trazer uma ministração para vocês a respeito disso. Mas quem aqui é a 1ª geração? Quem você aceitou Jesus e as gerações anteriores não serviam a Jesus? Quem aqui é a 2ª geração? Os seus pais já haviam se convertido e eles te orientaram e te ensinaram e hoje você segue. Quem aqui já é a 3ª geração? Glória a Deus, 3ª geração. O meu avô aceitou Jesus e ensinou meu pai, que ensinou a nossa família, e nós estamos seguindo esse legado, estamos seguindo esse direcionamento. Quem aqui é a 4ª geração? Você sabe, será? 4ª geração. Uau! Você entende isso? É teu papel como pai ensinar, direcionar os teus filhos. De que adiantou Josias? E a Bíblia fala que, infelizmente, tanto Israel quanto Judá, o reino de Israel, os 2 reinos,
foram exilados, sofreram consequências sérias por não terem feito aquilo que o Senhor aprovava, por terem feito tudo o que reprovavam. E Josias teve ali uma oportunidade de não só limpar e purificar a nação de Israel, mas de preparar os seus filhos e o seu filho que assumiria o trono para fazer igual. Mas ele não o fez. E deixou passar a oportunidade. E você vai? Você vai deixar passar a oportunidade? Ou você vai ser exemplo? E você vai ser bênção, e você vai ser aquele que educa e discipula, porque o papel de discipular o seu filho não é da igreja, o papel de discipular o teu filho não é do nosso GC. Começou um GC de jovens, que bom, porque meu filho estava meio perdido, e eu preciso de alguém que discipule o meu filho. Você é o principal discipulador do seu filho. Você vai se posicionar nesta manhã de domingo, e vai, se você não tem feito, não tem discipulado, de repente você fala assim, mas eu estou fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor. Mas ouça o Espírito Santo falar agora, será que você tem deixado de cuidar do teu filho? Eu falo para o meu filho, filho, me perdoa se eu tenho que tomar um cuidado muito sério como pastor. Sabe por quê? Porque eu não posso descuidar do cuidado do meu filho, dos meus filhos, que são a primeira igreja que eu devo pastorear, para cuidar dessa igreja aqui. Hoje eu sou uma figura de pai, sim. Gente, você pode ver o nosso pastor André Valadão falando, a gente não tem uma doutrina de paternidade espiritual, mas nós entendemos que a figura de pai, que um pai tem uma função paternal para com as suas ovelhas, de cuidado, de proteção. Mas eu não posso descuidar do meu filho. Você não pode vir servir na igreja e descuidar dos teus filhos. Você não pode só trabalhar e, eu estou fazendo isso pelos meus filhos, mas descuidar do cuidado, da orientação espiritual, da oração, da prática do devocional, do cuidado com seus filhos. Você não pode, não podemos. E nesta manhã o Senhor te trouxe aqui para você colocar a mão na sua consciência e orar e falar, Senhor, eu tenho falhado? Onde eu tenho falhado? De que maneira eu tenho falhado? E a partir de hoje você se posicionar. Os nossos filhos não irão se perder para o mundo. Se você é a primeira geração, se você é a segunda geração de cristãos, se você é a terceira geração de cristãos, os meus filhos não irão se perder. Meus filhos não irão se perder. Eu assumo como pai esse papel. Mas não é só do pai, é da mãe também, sim. Mas neste momento e nesta palavra, e hoje Dia dos Pais, eu falo com você, sacerdote da sua casa, se posicione. Tome um posicionamento diante de Deus e assuma este compromisso. Não deixe que o mundo discipule o teu filho, porque você está deixando de fazer isso. Não deixe os youtubers da vida, os influenciadores da vida, as amizades do mundo discipularem o teu filho. Assuma essa frente em nome de Jesus. Amém? Amém? E agora eu parto para uma parte mais bonita, mais crocante, mais gostosa dessa palavra, amém? Primeiro, uma pequena repreensão em amor. É sempre legal, né? Ser repreendido com um sorriso no rosto, né? Vocês entenderam que foi uma chamada de atenção, mas com um sorriso, sim. Amém. Glória a Deus. Sim, sim. E agora eu vou falar, qual que é o subtítulo desta palavra? Digo para você. 3 falas essenciais para o sucesso de todo relacionamento. Até parece um título de coach, de uma palestra coach. Mas não é, tá? É movido pelo Espírito Santo de Deus. É uma fala que eu aprendi. Você vai ver que esses 3 pontos que eu vou colocar para vocês eu aprendi com um pastor muito querido, que eu fui criado, né? Meu pai se converteu quando eu tinha 5, 6, talvez entre 5 para 6 ou 7 anos. E nós fomos educados na escola dominical, na igrejinha lá da Vila Pedroso, em São Miguel Paulista. Foi bênção demais. Eu fui educado na palavra do Senhor. Eu sempre fui um rapaz muito, eu pensava muito, eu entendia que Deus tinha um chamado para a minha vida. Minha esposa sabe disso, porque quando eu a conheci, ela conversou, teve uma conversa com meu pai, e meu pai falou com ela, e ela, recém-convertida, não entendeu 100%, mas meu pai falou com ela assim, você entende que o meu filho tem um chamado, que ele tem um propósito, que ele é um homem de Deus, um jovem de Deus, e que você vai precisar em algum momento da sua vida decidir segui-lo, aonde ele for, para onde ele for, se for lá para Pindamonhangaba, meu pai não sabia, né? Você deverá segui-lo no seu chamado, no seu ministério e apoiá-lo. Então eu fui criado debaixo dessa visão, eu buscava a direção de Deus, eu queria saber qual era o chamado de Deus, qual era o propósito de Deus para a minha vida.
Eu tinha um cuidado todo especial com a questão do relacionamento, queria me casar com a pessoa certa, queria me casar diante da direção, do direcionamento de Deus. E eu me lembro que eu conheci, assisti algumas palestras, li alguns livros de um pastor chamado Jaime Kemp. Honro a vida deste homem, não sei quantos já ouviram falar deste homem de Deus, mas era um pastor que fazia ministrações, um pastor americano que veio morar no Brasil, veio ser missionário no Brasil, e o trabalho dele, da esposa e da família dele era orientar, ensinar, falar sobre relacionamento debaixo da orientação do Senhor, relacionamento santo, falava sobre namoro, falava sobre casamento. E eu me lembro quando isso que eu vou falar para vocês, e que eu busquei algumas palavras específicas do Senhor, tem a ver com algo que eu aprendi com este homem de Deus, o pastor Jaime Kemp. E, primeiro ponto, eu quero 3 falas que nós devemos ter na ponta da língua para manter os nossos relacionamentos saudáveis. E antes de eu falar qual é a primeira, segundo Samuel 12, a partir do versículo 1, eu quero ler esse texto com vocês. Muitos conhecem essa história, quem não conhece vai conhecer agora. Diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Quem já conhecia essa história? Eu não terminei de ler ainda até o versículo 13, mas só para você entender. Só para você entender o contexto. Davi havia acabado de cometer os 2 grandes, assim, maiores erros que ele cometeu na vida dele. Dos erros mais conhecidos, mais graves que nós conhecemos da história de Davi. Davi viu Batseba tomando banho. Batseba era casada com Urias. Davi se encantou e quis ficar com ele como rei. Ela trouxe essa mulher casada para adulterar com ele. E essa mulher engravidou, Batseba engravidou. E ele, sem saber o que fazer naquela situação, resolveu mandar Urias para a frente de batalha para que ele fosse morto. Ele matou o esposo da Batseba, para que ele pudesse ficar com a Batseba e ter o filho, porque ela estava grávida, para ter o filho com Batseba. E aí Deus fala para o profeta Natã: vai lá e confronta o rei. Você entende, né? Quem lembra da história de Alice no País das Maravilhas e a Rainha de Copas? Não que Davi fosse assim, né? Mas qualquer coisa que você fala, na figura de autoridade, o rei, dependendo da maneira como ele receber a informação, ele vai falar: cortem-lhe as cabeças. Quem que é essa pessoa me afrontando? Né? Mas Natã, muito sabiamente, para poder falar aquilo que Deus pediu para ele, contou uma história para ele. Uma pessoa tinha só um cordeirinho que ele criou na casa dele, era o pet dele, comia com ele, ficava com os filhos, tinha um nome, não sei qual é o nome dessa cordeirinha, mas tinha um nominho, era um pet. E aí tinha um outro fazendeiro que tinha um monte de boi, vaca, cordeiro e tal, não sei o que. Em um determinado momento ele fala assim: vou fazer um jantar, vou preparar uma carne, vou fazer um churrasco. E ao invés de pegar dos cordeiros que ele tinha, do gado que ele tinha, ele fez o quê? Pegou a única cordeirinha daquele moço pobre, daquela família pobre, e matou a cordeirinha dele. Aí, Davi ainda não tinha percebido que era com ele essa história. O que Davi faz? Esse homem, ele faz aqui. Ele se encheu de ira e falou assim: eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Oi? Você é esse homem? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa as mulheres do seu senhor. Gente, a Bíblia diz, os reis naquela época, eles tinham também em pecado, não? Algumas pessoas questionam teologicamente: naquela época podia o homem ter mais de uma mulher?
nunca pôde. Você não vê isso na Bíblia, mas tinham nessa época. Davi, como rei, tinha mulheres, tinha concubinas. E aí, Deus falou: Deus, eu dei casa, você teve mulheres, teve na nação de Israel, de Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu teria lhe dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor. Aí ele pergunta, né? Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Tita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família. E teve consequência, né, o que ele fez. Pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o Tita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça para você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Versículo 13 fala assim: meu Deus, pastor, você ia falar das falas que são necessárias, então eu vou falar primeiro agora. O versículo 13 diz assim: então Davi disse a Natã. O que Davi falou? Depois de toda essa palavra dura de Deus, o que Davi fez? Davi disse a Natã: eu pequei contra o Senhor. E na consequência, Davi recebeu essa informação. Natã diz assim: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Eu quero que você foque nisso. Davi, o que Davi disse para Natã: eu pequei contra o Senhor. Qual que é a primeira fala? Para que os seus relacionamentos sejam saudáveis, para que você possa ter relacionamentos abençoados e de fato possa ser uma referência para a tua casa e para a tua família. A primeira coisa que você tem que dizer você tem que aprender a dizer: eu estava errado. Nós precisamos aprender a reconhecer. Claro que eu estou falando com os pais, mas eu estou falando só com os pais? Não, mulheres ouçam, filhos ouçam, é com todos vocês. Primeira fala que você tem que ter na ponta da língua: você tem que ser pronto a reconhecer o teu erro. E Davi é uma grande referência para nós em relação a isso, porque tem gente que ainda não entende. Davi fez tanta bobagem, olha que absurdo Davi ter matado Urias, ter feito isso e tantas outras coisas que Davi, por isso que eu aprendi com o meu pastor Eliseu, ele sempre fala assim, a Bíblia não é um livro de exemplos, mas é um livro de princípios. Porque se você for ver os personagens bíblicos, todos eles erraram, menos um. O único personagem da Bíblia que não errou, nunca, jamais, e nunca pecou, foi Jesus Cristo. Todos os demais erraram, pecaram, deram mau testemunho. Então a Bíblia não é um livro de exemplos, é um livro de princípios. E vemos isso em Davi. E aí muita gente fala: mas por que a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus? E eu vou dizer, um dos motivos é esse que eu acabei de falar para vocês. Ele errava, e ele errou feio algumas vezes. Mas quando ele era confrontado em relação ao seu pecado, ele não questionava, ele não justificava, ele não dizia: mas eu sou o rei, mas eu posso, mas foi a culpa do outro, mas foi culpa de Batseba que tomou banho na frente da minha janela e me instigou a algo. Não! Eu sou culpado, eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu estava errado. Pergunta: é fácil reconhecer que você está errado? É fácil reconhecer para o seu filho? O orgulho não quer nos deixar, mas é fácil virar para o seu filho e falar assim: filho, eu estava errado. É fácil, mas precisa ser feito. E para que você, e aqui nesse próprio texto nós identificamos isso, né? Para que o perdão do Senhor fosse liberado sobre a vida de Davi, ele precisou reconhecer o seu erro. Então, a primeira fala que nós precisamos ter na ponta da língua, e nós vamos usar, porque infelizmente erramos muito. Então, você como pai, não vai ser uma, duas ou três vezes, mais vezes, muito mais vezes, você possivelmente vai precisar dizer para o teu filho, ou para sua esposa, ou para alguém: eu estava errado. E assim que você fizer isso, qual é a segunda fala que você deve dizer? Por favor, me perdoe. Outra coisa difícil: pedir perdão. Porque às vezes até, tudo bem, essa do eu estava errado, eu até falo assim: filho, eu estava errado, tá bom? Beleza? Tá bom? Ok. Encerrou o assunto. Não, mas aí você falar que você estava errado e ainda virar para o seu filho e falar assim: filho, por favor, me perdoa. E aí é um pouquinho mais difícil ainda.
Difícil, né? E quando eu estava pensando nesse texto, eu falei, Senhor, que texto que eu devo usar para ilustrar essa questão do perdão, né? Tem tantos na Bíblia, mas qual? E aí o Senhor me trouxe para João 8, a partir do versículo 1, que é um dos textos mais icônicos em relação a essa questão do perdão. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha. Veja só o que estava acontecendo ali. Você acha que de fato esses fariseus, esses que estavam incitando a revolta ali naquele momento, com Jesus ali, né, com a mulher, vamos apedrejar? Eles estavam de fato preocupados ali, eles estavam tentando pegar Jesus de alguma maneira, eles estavam tentando fazer Jesus cair em contradição, em alguma coisa, mas eles nunca esperaram. A maioria de vocês conhece esse trecho, o que Jesus fez. Acho que ninguém pensou que Jesus faria exatamente isso que ele fez. Né? Eles estavam querendo pegar Jesus em algum erro para poder condenar Jesus, para tentar prender Jesus, para tentar matar Jesus, porque Jesus estava criando um rebuliço ali naquela região. E aí diz assim, versículo 7, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum... mas antes, deixa eu falar uma coisa, antes, versículo 6, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Eu acho essa cena, eu fico impressionado com essa cena e eu vou dar uma das minhas visões em relação a isso. As pessoas lá, e aí Jesus, está vendo essa mulher? Adúltera, e aí? Moisés diz o quê? Diz que é para apedrejar, vamos apedrejar. Imagina aquela multidão, todo mundo pronto ali, preparado para pegar uma pedra e apedrejar aquela mulher que foi pega no ato flagrante de adultério. E aí Jesus, o que você me diz? Jesus, as pessoas já te respeitam aqui, o que você diz? O que Jesus... E aí incitando Jesus a tomar uma atitude talvez reativa, imediata, sem pensar, e Jesus assim com muita calma, muita paciência, imagino que ele tenha feito esse movimento, eu não sei. A Bíblia fala que ele estava fazendo com o dedo, então acho que ele se agachou, e as pessoas lá ensinando, e aí Jesus, e ele escrevendo na areia, sem se deixar influenciar, sem se deixar... Continua. Olha aqui. Visto que continuavam a interrogar, e aí continuaram, a Bíblia fala, continuaram interrogando, e ele lá, de boa, escrevendo na areia. Ele se levantou e lhe disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E aí ele se inclinou. A Bíblia fala no versículo seguinte, e continuou escrevendo no chão. Tô nem aí. Isso aí, é isso aí. E aí ele só esperou. Imagino que ele não ficou esperando a reação da multidão em relação àquele. Ele deixou. E aí o pessoal, ele não ficou assim, aquele que tiver a primeira, quem tiver pecado aqui, atira a primeira pedra. Quem? Nada. Quem na pedra virou as costas continua escrevendo na areia. O que a Bíblia diz que aconteceu? Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher. Quando Jesus levantou, parou de escrever na areia, quando ele olhou já, tem mais ninguém aqui. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe. Ou seja, até que o último daqueles acusadores fosse embora, Jesus estava virado de costas escrevendo na areia, nem aí para eles. Mas aí quando todos foram embora, Jesus se levantou, pôs-se de pé e perguntou à mulher, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, ela disse. Declarou Jesus, eu também não te condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. O Senhor deu tempo até para a mulher reconhecer o próprio pecado dela. Imagina diante daquela situação, o constrangimento daquela mulher. Ele não entrou na onda de acusação da mulher. Ele fez todos ali, ele falou, quem não tem pecado? Todo mundo botou o dedo na reflexão e reconheceu, olha só,
A sabedoria de Jesus. Que nós falamos que o primeiro passo é você dizer que estava errado. E o segundo passo é você pedir perdão, certo? Ali naquele momento, Jesus ficou lá escrevendo na areia e deu tempo para todos ali. Gente, se todo mundo foi embora e não tirou pedra, sabe o que quer dizer isso? Todos aqueles que estavam ali reconheceram que eram pecadores. Uau! Inclusive a mulher. Ninguém te condenou? Eu também não, mas vá e não peques mais. Para receber o perdão, primeiro tem que reconhecer o erro. Versículos 6 e 8 que fala de escrever na areia. Gente, não estou criando uma doutrina, mas pensa junto comigo. O que será que Jesus estava escrevendo na areia? Eu não sei. Mas quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei pensando, o que será que é? O que poderia ser? E eu fiquei imaginando Jesus escrevendo na areia os pecados daquelas pessoas que estavam ali, inclusive os da mulher. Jesus sabia? Jesus, como Deus, conseguia identificar quais eram os pecados? Ele enxergava além da aparência física que estava dentro, sim, e escrevendo os pecados. E a gente sabe que o que é escrito na areia, bate o vento, dá uma chuva. O que você consegue reconhecer do que foi escrito na areia um tempo depois que bateu chuva, vento, as pessoas pisaram em cima? Cadê os pecados? Perdoei. À medida que vocês estavam reconhecendo os erros de vocês, eu estava escrevendo seus pecados na areia. E o vento, e a chuva, apagou. Eu perdoei vocês. Quando você reconhece o teu erro, você recebe o perdão do Senhor. E a última palavra para a gente encerrar, qual é a última fala importante que todos nós precisamos aprender a falar e a falar com sinceridade? Antes de eu falar qual que é o último texto que nós vamos ler, João 21. A partir do versículo 15 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou, é o último capítulo do Evangelho de João, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Simão disse, Simão Pedro, né? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus vira para ele e fala: então cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. Versículo 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou até magoado agora, olha. Jesus está perguntando a terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Versículo 18 diz assim: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Versículo 19 diz assim: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte, o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Mesmo esses dois versículos, eu fiz questão de ler esses dois últimos versículos desse trecho. Você vai entender por quê. Primeiro, as três falas que nós devemos aprender a dizer, que tem que estar na ponta da língua, porque nós precisaremos dizer essas frases sempre. Eu estava errado. Por favor, me perdoe. E eu te amo. E é interessante que quando nós paramos, ontem nós conversamos um pouco com jovens a respeito disso. É fácil dizer eu te amo para alguém? Depende. Quando eu perguntei isso para os jovens ontem, alguns falaram assim: bom, depende para quem. E às vezes alguns até se sentem mais à vontade de dizer eu te amo para... eu te amo, meu irmão, aqui é alguém da igreja, um colega, e aí parça, te amo, brother. Mas às vezes dentro de casa, olhar no olho do pai, da mãe, do irmão e virar e para o outro, te amo. Nem sempre é tão fácil. Alguém poderia dizer: ah, mas é porque eu fui criado. Imagina, meu pai é o oposto extremo nesse sentido do meu avô, porque meu avô, pai do meu pai, era militar, daquele que filho meu não senta no meu colo, porque filho meu macho não chora. Eu te amo não era uma coisa que se ouvia dentro da casa do meu pai, do meu avô.
Não. Meu pai é o extremo oposto, porque quando ele formou a família dele, ele falou assim: eu não quero ser de jeito nenhum desse jeito. Meu pai chega a ser meloso demais. Ele fala pra gente: eu te amo o tempo inteiro. E eu, como pai, tenho feito o quê? Eu te amo pro meu filho. A gente fala isso o tempo inteiro. E não é da boca para fora. Porque há várias interpretações para esse texto, mas eu quero dar um entendimento neste momento desse texto aqui para vocês, nessa visão a respeito do Dia dos Pais, do neto ao avô, com esse tema. Pedro estava assim: tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Jesus queria ouvir um eu te amo sincero de Pedro, e Pedro está assim: tu sabe. Você sabe aquelas pessoas que alguém vira para você, eu te amo, e você fala, eu também, idem. Mas você não consegue falar, eu te amo. Eu também, tamo junto, brother, isso aí, eu te amo. Também, tá bom. E, né? Monossilábico, assim. Jesus queria ouvir algo sincero de Pedro, e assim: não, tu sabe, você sabe, você me ama, você sabe. E ele foi dessa maneira, até que Jesus: peraí, eu preciso sacar esse eu te amo verdadeiro. Esse eu te amo precisa ser sincero. E esse eu te amo sincero, ele é comprovado também pelas suas ações. Não é só um eu te amo da boca para fora, eu te amo a ponto de, mesmo se eu estiver com raiva de você, mesmo se eu estiver bravo com meu filho, mesmo que eu estiver com raiva da minha esposa, que ela fez alguma coisa que eu não gostei, ainda assim, eu continuo amando, eu continuo abençoando, eu continuo protegendo, eu continuo exercendo a minha função de pai, pastor, sacerdote. Eu não vou desprotegê-los nunca como pai, independente do que aconteça, porque o meu eu te amo é sincero, independe das circunstâncias ou dos sentimentos momentâneos, e ele é comprovado pelas nossas ações. Assim deve ser conosco. O versículo 18 é interessante, porque ele fala sobre, Jesus pega no meio desse eu te amo, ele vira para Pedro e fala assim: quando você era jovem, você se vestia, fazia as coisas sozinho, você se sentia meio independente, mas quando você fica velho, sabe o que acontece quando uma pessoa fica velha? Aqui ele estava falando especificamente sobre o que ia acontecer com Cristo. Cristo iria ser crucificado e Pedro iria passar pela mesma situação. Quem sabe? O apóstolo Pedro, quem de vocês sabe já? Se não sabiam, conto para vocês. Pedro foi crucificado assim como Cristo, só que Pedro não aceitou ser crucificado, porque ele falou assim: eu não sou digno de morrer crucificado como o meu Jesus. E ele pediu para crucificarem ele com a cruz de ponta cabeça, porque ele não queria, porque ele não era digno. Mas Jesus estava falando aqui para ele assim: olha, o mesmo que vai acontecer comigo vai acontecer com você. E aqui eu vejo essa questão da paternidade, do legado, porque é verdade ou não é? Você como filho hoje pode ser independente, seu pai um dia cuidou de você ou ainda cuida, mas um dia no futuro, seu pai vivendo bastante, pode ser que você tenha que ajudá-lo, cuidá-lo, ajudá-lo em coisas básicas que antes ele fazia isso por você. Então nós estamos falando de duas gerações aqui convivendo e se relacionando. E o versículo 19 fala assim, com Jesus ele fala para ele assim: então, se você de fato me ama, se você está entendendo essa mensagem, siga o meu exemplo. Siga o meu exemplo, como um pai, como exemplo, como figura paterna. Siga o meu exemplo. Que eu, como um pastor, possa, que o Senhor me dê graça para ser um exemplo para vocês. Que vocês, como pais, sejam um exemplo para os seus filhos e possam dizer: então, filho, você me ama, filho? Amo. Siga o meu exemplo. Siga o meu exemplo. Siga os meus passos. Se Josias tivesse feito isso com Jeoacás: filho, me siga. Você viu o que eu fiz por Israel? Eu limpei Israel de toda sujeira que por gerações eles trouxeram impureza, adultério espiritual e imoralidade. Filho, siga os meus passos de pai e faça o mesmo por Israel. Mas não foi feito isso. Mas nós não vamos deixar essa, como eu falei a princípio, nós como pais vamos assumir essa função e vamos de fato, você é o exemplo. Se hoje você tiver essa atitude de virar para o seu filho e falar: eu te amo, os três falam assim: eu estava errado, por favor me perdoe, eu te amo. O seu filho vai fazer isso com os filhos dele, e os filhos dele vão fazer isso com os filhos dele, e assim por diante, do neto ao avô. Amém? Glória a Deus. Fique em pé. Antes ainda do grupo tocar algum louvor e algo, só o fundinho do teclado.
Gente, ali atrás tem fotos dos pais, algumas fotos que vocês mandaram pra gente ao longo da semana, dos pais, vocês vão poder levar, tá? De lembrança, de recordação desse momento especial. Você filma, princesa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quero ser exemplo como eu vou fazer isso. Eu senti de fazer algo e eu creio que é profético. Tudo bem? E talvez, se o Espírito Santo tocar você deva fazer a mesma coisa com seus pais. Eu quero honrar a vida do meu pai, Rodolfo Gaspareto. Pai, o Senhor não está aqui. Hoje é dia dos pais. Eu pedi para Simone fazer uma filmagem. Nós estamos aqui diante da Igreja do Senhor, no culto de domingo, aqui na Igreja Batista Lagoinha de Pindamonhangaba. E eu quero dizer para o Senhor que eu te amo, Pai. Muitas vezes eu errei com o Senhor. Eu já tive a oportunidade, o Senhor sabe, quando o Senhor fez 60 anos, a gente teve uma oportunidade, eu fiz isso, de pedir perdão pelas coisas que eu fiz para o Senhor que te magoou. E eu quero dizer para o Senhor que eu estou aqui, Pai, na igreja hoje, pastoreando a Igreja Lagoinha de Pindamonhangaba, porque ainda que o Senhor tenha cometido erros, e eu me lembro muitas vezes de você, Pai, falando para mim, me perdoa. Isso que eu preguei hoje aqui, eu falei sobre a gente aprender a dizer para os nossos filhos: eu estava errado, por favor me perdoe, eu te amo. Eu aprendi isso com o Senhor também, Pai. Você me ensinou isso, Pai. Eu me lembro por diversas vezes o Senhor me pedindo perdão por ter errado como pai. E eu faço isso com meus filhos hoje. E se hoje eu estou aqui pastoreando essa igreja, se o Senhor tem abençoado esta casa e tantas coisas o Senhor tem feito, eu reconheço o legado que você tem deixado para nós, para mim, para os meus irmãos. Eu reconheço de verdade, meu coração se enche de amor e gratidão por isso, Pai. E eu desejo de verdade ver o Senhor melhor de saúde, voltando. O Senhor, mesmo com as suas dificuldades de saúde hoje, o Senhor está aí pregando o Evangelho, pregando a palavra através das redes sociais, falando para um monte de gente de Jesus na internet, escrevendo. Eu quero ver o Senhor ainda por muitos anos fazendo a obra do Senhor. E eu honro sua vida em ministério, Pai. Eu te amo. Eu honro sua vida de ministério e continuo contando com as suas orações. Eu sei que o Senhor fala sempre para mim: eu oro por você todos os dias, filho. E eu sei que parte do sucesso que a gente tem tido aqui é porque o Senhor continua orando por nós, e eu reconheço isso em nome de Jesus, Pai. Eu te amo. Deus abençoe. Você possa fazer isso. Eu acho que você possa. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender na nossa vida, e eu agora falando aos filhos, nós precisamos fazer isso pelos nossos pais, é um exemplo que nós vamos deixar para os nossos filhos, para que os nossos filhos façam isso também. Bate quem você é, não importa o que o seu pai... Gente, eu sei, tem muita gente frustrada com seus pais, tem muita gente que sofreu o abandono, o abuso por parte dos pais. O nosso Deus é o Pai maior, isso não deveria ser assim. Mas entenda, você é preciso, é necessário. Quando a Bíblia fala honra pai e mãe, honra pai e mãe, ele não fala, a Bíblia não fala honra seu pai e mãe se ele merecesse, ele mereceu sua honra, se ele foi correto com você. Honra o seu pai se ele nunca te abusou, se ele nunca foi autoritário demais. Honra o teu pai se ele conseguiu manter o casamento com a sua mãe. A gente sabe de muitos pais e mães que você perdeu o contrato, os pais formaram outras famílias, a família se separou. Infelizmente isso acontece ainda. Mas honrar pai e mãe é independente do que teu pai fez ou deixou de fazer. Que você possa sair daqui com esse senso. E olha, quando nós honramos dessa maneira, as bênçãos do Senhor são liberadas de tal maneira sobre nós. Você não tem noção. Vira para o seu pai, manda uma mensagem para ele, diz isso. Se ele está aqui presente, amém. Se você vai estar com ele aqui, faça isso por ele pessoalmente. Se ele não estiver, grave um vídeo e fala com ele. Se ele não está mais, fala isso para o Senhor e fala: Senhor, eu gostaria de dizer isso para o meu pai, ele não está mais entre nós, ele já se foi. Fala para o Senhor o que você gostaria de dizer para o seu pai se ele estivesse vivo aqui. Mas seja curado. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, o Senhor vai estar liberando sobre a tua vida a cura. E tem áreas que na tua vida estiveram presas até hoje,
por não liberar perdão para o seu pai, por não ter tido uma atitude de honra para com o seu pai. Mas quando você fizer isso, quando você gravar essa mensagem, quando ele falar, mandar um áudio no WhatsApp, ligar para ele, falar com ele no vídeo, ou falar isso com o Senhor se ele não está mais aqui, você vai estar sendo curado. E as bênçãos que estavam estagnadas na tua vida, o Senhor vai começar a liberar chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos. Em nome de Jesus. Ore comigo, Pai querido. Que palavra tão especial, Senhor. Que momento tão especial que o Senhor preparou para nós essa manhã de domingo. Eu te agradeço, Senhor, por ser canal de bênção, porque essa palavra não veio de mim, essa palavra veio do Senhor. E, Senhor, eu posso, o máximo que eu poderia dizer, talvez aquele ensinar e falar sobre alguma coisa que eu estudei na Bíblia, mas, Pai querido, o mover, o cuidado, o tratar, a cura, tudo isso que o Espírito Santo está liberando agora sobre nós, Senhor, vem de Ti, é algo que eu sou capaz de fazer. Então, Senhor, cumpre o Teu querer, o Teu propósito, a Tua vontade, que possamos, Senhor, ter essa atitude de honra para os nossos pais, que sejamos curados e restaurados nessa condição. Sabemos que muitos pais aqui têm falhado com os seus filhos justamente porque, Senhor, não conseguiram liberar perdão para os seus pais, não conseguiram fluir, Senhor, no seu relacionamento com os seus pais, foram frustrados no seu relacionamento com os seus pais. Mas o Senhor traz cura nesta manhã sobre a tua igreja. O Senhor traz restauração dessa condição, o Senhor restaura os relacionamentos familiares, de modo que, Senhor, a partir de agora, Senhor, com essa atitude de honra, liberar perdão, dizendo eu estava errado, por favor, me perdoe, eu te amo. O Senhor vai trazer uma revolução, o Senhor vai fazer uma revolução na vida dessas famílias. E as famílias que estavam caminhando em desgraça, Senhor, longe da Tua graça, Senhor, em dificuldades, enfrentando lutas, Senhor, muitos até a ponto de quase se separar, de quase desfazer a família. Pai querido, nesta manhã o Senhor está restaurando as famílias, restaurando as relações paternas, pai, filho com pai. E através dessa restauração, Senhor, os relacionamentos conjugais também serão abençoados. Porque a partir dessa cura que o Senhor libera nessa área, Senhor, os maridos assumirão o seu papel de fato sacerdote, rei e sacerdote dentro de suas casas e governarão corretamente, Senhor, as suas famílias, dando valor e honra à sua esposa e cuidando junto com a sua esposa e seus filhos. Então, Deus, que lindo que o Senhor está fazendo nesta manhã. Eu só tenho a te agradecer por isso. Muito obrigado, Senhor, pelo promover esta manhã de domingo, Senhor, na igreja Lagoinha. Nós te agradecemos. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.